do excelentíssimo senhor desembargador Rogério Medeiros, são joanense, por nos agraciar com vossa presença para anunciar um momento muito importante de sua biografia, o lançamento de seu livro Redes Sociais em Prosa e Verso. O desembargador Rogério Medeiros integra os quadros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, professor, palestrante e autor de dezenas de obras famosas jurídicas em toda a região. Ele é o nosso convidado e, nesse momento, em nome da nossa diretora, a doutora Juliane Menezes Machado, queremos cumprimentá-lo e agradecer a presença de Vossa Excelência ao vivo conosco nesta manhã de quinta-feira. Doutor, bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, caríssimos e caríssimas ouvintes de São João del Rei, minha terra querida e região. Muito bem. Doutor, a primeira pergunta... saudações, desembargador Rogério Medeiros, e parabéns em nome da família da Rádio São João. Como surgiu a ideia de escrever o livro Redes Sociais em Prosa e em Verso? Geraldinho, a minha vida é escrever, né? Eu desde pequeno, influenciado pelos meus pais, pela formação que começou aqui em São João del Rei, Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio São João, depois a EPICAR em Barbacena, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu tive grandes mestres também e eu sempre fui muito estimulado à leitura. E a minha formação profissional em Direito é uma profissão que exige muita leitura e muita escrita, né? O trabalho, eu fui promotor de justiça por 3 anos e sou juiz há quase 35. Exige muito exercício da linguagem, a linguagem oral, mas predominantemente a linguagem escrita. Mas eu também me exercito há muitos anos, inclusive na imprensa de São João del Rei e depois na imprensa até nacional. Já publiquei artigos em O Globo, Jornal do Brasil, Estadão de São Paulo. E eu me enveredei pela literatura nas redes sociais, né? De 2014 em diante, eu faço postagens quase que diárias, e são postagens leves, assim, pétalas, vamos dizer assim, de literatura, às vezes comentando um filme que eu assisti, comentando histórias, né? História no sentido científico, nós somos de uma cidade histórica, respiramos história, mas também casos, inclusive também muito de São João del Rei, que é o foco central da minha inspiração literária, mas também a Paraíba, a terra da minha mãe. E quando veio a Covid, eu senti assim que as redes sociais, elas são o espaço para a gente se comunicar, né? Estávamos naquele isolamento e temos que usá-las de maneira saudável, como eu uso, fazendo poesia, por isso prosa e verso, né? Fazendo literatura, contando casos, confraternizando, isso é muito importante. Eu vejo com muita tristeza as redes sociais ainda como espaço de ódio, mas não, ele tem que ser um espaço de paz e fraternidade. Essa é a minha grande inspiração. Doutor, sabemos então que além de filho da terra, dessa querida terra onde nós nascemos, o senhor é um apaixonado por São João del Rei. Quais os aspectos de sua terra natal são mais inspiradores para a sua alma literária? Olha, eu costumo brincar que quando nascemos em São João del Rei, naquela primeira inspirada de oxigênio, a gente já está inspirando também história, religiosidade, arte, cultura, não é isso? Então, eu desde menino, rapaz, influenciado pelos meus pais, né? Eu convivi e convivo até hoje com todos os eventos barrocos, religiosos, artísticos, etc., né? A missa das 9h15, São Francisco, as nossas lindas procissões. Eu sou um frequentador assíduo, carrego lanterna na procissão do Encontro, Senhor dos Passos, e na procissão do enterro na Semana Santa da Irmandade do Santíssimo, mas quando posso também estou na festa de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora do Carmo e tantas outras aí.
e gosto de andar pela minha terra, sabe, Geraldo? Isso aqui é história pura. A gente andando, o Tancredo também falava isso, era uma forma de recarregar as baterias do coração. Eu vim para a rádio agora, por exemplo, andando a pé, né? Eu vou cada vez mais admirando e amando, sem me cansar, dos nossos templos, do nosso casario barroco, das nossas calçadas e ruas de pedra, né? A cada passo que dou ali, parece que eu estou mergulhando num passado que não morrerá nunca mais, né? Isso é muito importante, encontrar as pessoas, comparar por um dedinho de prosa, e isso aí. Isso aí vai para o livro, né? Às vezes, numa conversinha dessa no meio da rua, surge um caso engraçado, uma historinha. Vocês vão ver que no livro tem muitas pitadas cômicas, né? Por exemplo, eu lembro 2 irmãos da época do meu avô. Um frequentava a zona até o amanhecer, era muito boêmio. A famosa Marechal Bittencourt. Sim, e o outro era muito devoto também, solteirão, muito religioso. E eles se cruzavam no amanhecer, um voltando bêbado da zona boêmia e o outro indo para a missa, né? Mal se cumprimentavam. Então eu faço, essa história é verídica, eu não posso dar nome, senão a família me mata. Família muito tradicional. Mas assim, eu faço uma conclusão interessante, que é até um pouco filosófica, né? Que virtude e pecado estão muito próximos, né? Essa topografia aqui, a Igreja do Carmo e a antiga Zona Boêmia é muito próxima, virtude e pecado estão muito próximas. E virtuosos e pecadores sempre se cruzam nas ruas da vida, né? Pelo menos um dia, né? Um dia. Muito bem. Ainda com relação a São João del Rei, doutor, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o Pedro Parente, conhecido como Pedro do Posto de Gasolina. Meu amigo Pedrão também. O Pedrão, exatamente. Aí ele estava relatando um pouquinho da vida dele, que ele nasceu no Pará. Ele diz o seguinte: Geraldinho, a gente não tem condições de escolher aonde nascer, mas nós temos condições de escolher onde morar e onde morrer. Eu vim para cá, plantei minha família, só saí daqui morto. Quero ser sepultado em São João. Eu tive mais sorte que o querido Pedrão, porque essa opção ainda está longe, viu, Pedrão? Você ainda vai viver muito, tomar muita cerveja. E eu também, se Deus quiser. Mas essa minha opção, ela coincide do nascer e possivelmente também passar a minha eternidade aqui na terra natal. Mas eu tenho uma terra adotiva também, né, que eu frequento ao menos mas quase 2 vezes por ano, que é a Paraíba, né, da minha mãe lá. Minha mãe nasceu em João Pessoa, mudou-se para o Rio aos 2 anos de idade com meus avós, a família Medeiros, e os Beltrão Cantalice, né, da minha avó materna, o Medeiros do meu avô. O meu avô era um homem filho de um pequeno fazendeiro do sertão, mas foi um engenheiro agrônomo, formou-se no Rio de Janeiro, tornou-se político. Tem nome de avenida lá na praia de Manaíra, Tambaú, né? Avenida João Maurício, era o João Maurício de Medeiros. E eu vou sempre a João Pessoa, que é a família Beltrão Catalice, da minha avó, e vou ao sertão Santa Luzia dos Medeiros. Ali da Paraíba eu também trago muitas histórias, né? Essa influência da serenidade, da desconfiança do mineiro com a expansão do nordestino é muito interessante no meu sangue. Doutor, aqui tem também uma escola tradicional, aliás, uma referência, a Escola Garcia de Lima, Dr. Garcia de Lima, localizada na Avenida Leite de Castro, bairro Fábricas, que leva o nome do seu avô. Pois é, eu infelizmente não conheci meu avô, ele morreu aos 49 anos, de morte súbita. Ele era médico também? Médico clínico, né? Mas era um homem muito culto. Ele também era filho de um pequeno fazendeiro de Córrego Danta, pertencia à Luz, ali no Alto Paranaíba, né? E hoje é uma cidade emancipada, Córrego Danta. E ele veio parar aqui em São João del Rei, estudou no ginásio Santo Antônio, muito inteligente, aprendeu holandês e alemão com os padres, fez medicina no Rio e voltou para São João del Rei, que ele gostou muito daqui. Mas eu não o conheci, mas dizem que me influencia muito na genética. O vovô era um humanista, né? Lia muito, e durante mais de 15 anos, além de médico, ele foi inspetor de ensino, se dedicava a isso. Ele é que criou a merenda escolar com seu conhecimento médico. Ele dizia: criança com fome não aprende.
Então todas as escolas passaram a ter uma sopa pela manhã e a refeição, o almoço, né, para o aluno não ficar com fome, sobretudo os mais humildes. Por isso que ele recebeu essa justa homenagem que muito orgulha a nossa família e talvez o orgulhasse imensamente se aqui estivesse. Muito bem, doutor. Nós sabemos que tivemos, né, no passado, uma das melhores administrações à frente da Prefeitura Municipal de São João del Rei, Otávio de Almeida Neves como prefeito, e o nosso querido, saudoso e sempre bem lembrado, o querido Tidinho. Ele foi vice-prefeito de São João. O senhor não quis, algum dia, não pensou em ser também político? Sim, Geraldinho, eu até quando cursava Direito, eu pensava mais ou menos em construir uma trajetória parecida com a do Dr. Tancredo, voltar para São João del Rei, fazer uma advocacia. No caso dele, ele foi promotor, né? Naquele tempo era nomeado. Mas eu pensava, e quando eu fazia Direito no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, o Tancredo ganhou o governo de Minas e me chamou para trabalhar com ele. Então eu quando estava transferindo da Faculdade Federal do Rio para Belo Horizonte, eu tive umas dificuldades burocráticas e ele ligou na minha frente para o diretor da Faculdade de Direito de Belo Horizonte, amigo dele. E quando ele recitou meu nome, Rogério Medeiros Garcia de Lima, Lorival Vilela Viana, anota aí que é nome de desembargador. Aí quando o Tancredo desligou o telefone, ele era quase com um avô afetivo, o Otávio também, né? E eu falei, doutor Tancredo, eu não quero ser juiz, desembargador, não. Ele falou, não, você vai ser desembargador. Olha como é que o Tancredo lia as coisas, né? Tá prevendo. E o que aconteceu? Eu, num primeiro momento, antes de me formar, eu decidi abraçar o Ministério Público, ser promotor de justiça. Me preparei com afinco, passei de cara no concurso recém-formado, com 24 anos. E durante 3 anos de exercício da promotoria, né? Eu descobri a minha vocação de juiz, que o Tancredo já tinha lido, me conhecia de colo, né? Era uma figura maravilhosa, impressionante. Eu falo isso até hoje. O Tancredo, ele era um líder, além da inteligência, assim, ele sabia ler nas pessoas, e por isso que ele sempre, quando primeiro-ministro, ministro da Justiça, governador, etc., e não pôde ser presidente, mas ele se cercava das pessoas certas, ele sabia ler a alma das pessoas. Muito bem. Falando sobre o saudoso Dr. Tancredo de Almeida Neves, na próxima quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais será transferido simbolicamente para São João del Rei, em homenagem, porque na terça-feira é o aniversário de nascimento do Dr. Tancredo. Ele nasceu no dia 5 de março. Dia 4. Dia 4, exatamente. Segunda-feira. Segunda-feira. Então, o que representa isso para o senhor? Olha, é muita emoção, porque o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Otávio Bocalini, meu grande amigo, ele teve essa ideia e eu ouvi dizer até que o governador também encampou e trará a capital, a sede do governo, né? Também? Para São João del Rei na segunda-feira, o governador Zema. Isso é muito honroso para nós. Mas é uma homenagem muito justa, né? Porque o doutor Tancredo, além de político, ele foi um notável jurista, né? Ele conhecia, formou-se em Direito na Faculdade de Belo Horizonte, ele tinha doutorado na área do direito financeiro. Tancredo era um grande entendido de finanças públicas, de orçamento. Quando deputado, ele sempre presidia aquela comissão delicada de orçamento. E ele tinha um apreço enorme pelo judiciário. A palestra que ele proferiu na inauguração do novo prédio da Escola Judicial, quando governador, eu tenho ela escrita até hoje. Eu ainda era estudante, em 1984, em Belo Horizonte. Ele falou de memória, de improviso. Ele deu uma aula falando do judiciário americano, né? Daquela separação de poderes, da imparcialidade e independência dos juízes, né? Uma palestra que precisa ser muito lida aqui no Brasil de hoje, eu acho, sabe? Tem muita gente precisando ler essa palestra do Tancredo. Doutor, se algum ouvinte ou internauta quiser se dedicar a escrever versos, qual o bom conselho que Vossa Excelência tem a oferecer para todo mundo que está nos acompanhando pela Rádio São João e pelas nossas redes sociais?
Olha, eu comecei na crônica, desde menino, né? Eu fiz uma redação, O Mundo Sem Mim. Eu devia ter 10 anos de idade no Colégio Nossa Senhora das Dores. Ela foi para o mural da escola. Depois eu tive uma outra também, que eu falo de São João del Rei. Minha mãe guardou, essa eu tenho. Também ainda no Colégio Nossa Senhora das Dores. Eu sempre fui da prosa, né? Então, ainda jovem estudante, eu já colaborava no Jornal do Poste, na Tribuna Sanjoanense, depois na Gazeta. Até hoje eu colaboro em vários jornais, faço crônicas de vários assuntos. E a poesia, ela surgiu, por incrível que pareça, já na minha maturidade. Foi assim, de brincadeira, né? Especialmente nas redes sociais. Eu não sou bom para decorar poesia, nem as que eu escrevi, né? Mas lá no meu livro que eu estou lançando, eu fiz uma para São João del Rei que é muito bonita, a ponte, né? A nossa terra tem pontes ali, a Cadeia, Rosário e as outras. O ministro Carlos Veloso, que estudou aqui no Ginásio Santo Antônio, aposentado do Supremo Tribunal Federal, ele foi aluno interno aqui do Santo Antônio, que ele é nascido em Entre Rios de Minas. Ele fala que São João del Rei é uma pequena Paris. Então, eu fiz esses versos, a ponte, né? O espírito do São Joanense, o Tancredo construía pontes, eu falo isso nos meus versos. O Tiradentes entre as trevas do colonialismo para a independência, a travessia do Tancredo do regime autoritário para a democracia, a ponte que a gente atravessa da alegria do carnaval para a contrição das procissões e por aí vai. Então, poesia, minha gente, é uma coisa que brota, sabe, é interessante. Ela brota igual água na mina, mas ela brota do coração. A prosa e o meu trabalho jurídico, técnico, de dar decisões, brota do cérebro, da razão. A poesia brota do coração. É uma coisa instintiva, né? A gente sai escrevendo, é quase que meio mediúnica, né? Parece que baixa assim uma coisa e vem lá do Papai do Céu e a gente sai escrevendo. É muito tocante. A poesia é emoção. Doutor, o lançamento de seu livro na cidade de Belo Horizonte foi memorável, né? Todos nós sabemos. Onde será o lançamento de seu livro? Redes sociais, em prosa e verso, em São João del Rei. E quais as expectativas para este momento que difere por acontecer em sua terra natal? Exatamente. Eu fico muito grato ao prefeito Nivaldo, ao então secretário, assessor de imprensa, o Tovar Luiz, o secretário Frois da Cultura, direção do teatro. Eu vou fazer esse evento no Teatro Municipal, sexta-feira, às 19 horas, né? Portas abertas. É muita emoção, né? O de Belo Horizonte me comoveu muito. Imagina, o meu editor, o Arnaldo, da editora Del Rey, um velho amigo, é uma editora originariamente jurídica, mas hoje está editando de tudo, né? E hoje a sua filha também, a Áudrea, muito competente, a Áudrea estará aqui. Eles falam que um bom lançamento vende 60 livros, assim, em média, em Belo Horizonte. Você acredita que meu livro saiu quase 200 lá na Magis? E depois mais uns 30, 40 no Instituto Histórico. Bateu o recorde. Eu tomei posse no Instituto Histórico no sábado e a Áudrea levou os livros lá. Então teve que mandar rodar mais livros para trazer para São João del Rei. Olha que loucura. Eu fico muito feliz, não por vaidade, não por... Inclusive eu não sou um autor de fama, não estou lucrando com essa obra, né? Ela agora, com esse lançamento, ela se autofinanciou, já é o que basta. Mas a maior felicidade é estar publicado, né? Publicar pela primeira vez uma obra que tem cunho literário, tanto em prosa quanto em verso, né? E se isso aí der certo, eu quero seguir em frente, viu, Geraldo? Muito bem, vai dar certo. Doutor, após o lançamento, quem quiser adquirir sua obra, pode comprá-la em algum ponto da cidade? Não, lá no lançamento estará. A Áudrea está vindo com muitos exemplares, né? Mas hoje em dia é bastante fácil. Compra-se pela internet, Amazon, a própria site da editora Del Rey com Y, né? Editora Del Rey. E se alguma livraria de São João del Rei se interessar, pode também contactar a editora, né? Engraçado, eu tenho recebido já muitas encomendas, né? Eu não, a editora, de outros lugares. Eu fiz uma entrevista para uma plataforma
ligada mais aos empresários lá de São Paulo, o jornalista Jorge Serrão, um amigo meu. Já está surtindo encomendas de São Paulo, da própria Paraíba, onde eu tenho muitos parentes e amigos. Eu tenho um escritor lá na Paraíba, um jovem, mais jovem que eu, o Télio Farias, da Academia Paraibana de Letras. Ele está divulgando, já quer fazer um lançamento lá em João. E o senhor sabe que nós estamos chegando na Paraíba também, né? A Rádio São João. Oh, que coisa boa. Brasil inteiro. A Paraíba é um lugar muito querido. Quem ler o livro vai amar a Paraíba, que as histórias são muito engraçadas, né? Se eu tivesse tempo, eu contava uma. Doutor, aproveitando, eu gostaria de saber, o senhor foi também juiz corregedor, né? Fui. Eu era auxiliar, na verdade, do corregedor-geral, desembargador, né? Na época, Lauro Pacheco e Zé Guido de Andrade. Durante 3 anos eu era juiz auxiliar. Eu conheci Minas Gerais inteira, né? Uma função muito árdua de fiscalizar e, às vezes, até, infelizmente, investigar, né? Eventuais deslizes cometidos por juízes ou servidores. E, inclusive, os chamados cartórios, né? Extrajudiciais. Cartório de registro, de notas, isso tudo. Na época nós éramos só 5 juízes auxiliares e dentre os 5 eu, além de ter uma região específica para fiscalizar o trabalho de juízes, eu também fiscalizava todos os cartórios de Minas. Eu rodei Minas Gerais inteiro. Os 853 municípios. E isso veio para o livro, né? Porque o meu conhecimento de Minas hoje é muito grande, porque essas viagens eu aproveitava também para ler Minas, né, entre aspas. Muito bem. Agora, doutor, primeiro o senhor entrou na carreira do Ministério Público. O senhor foi promotor de justiça. Qual foi a primeira comarca que o senhor trabalhou? Eu fui promotor na Querida Perdões, depois em Raul Soares, lá no leste de Minas, Caratinga, ali não muito distante de Raul Soares, e de Caratinga que eu prestei concurso para juiz, então eu retornei. Naquele tempo eram 3 comarcas, hoje são 2, né? Na primeira, no interior. Aí eu fui juiz em Bonfim, perto de Brumadinho ali, e Visconde Rio Branco, aqui perto de Viçosa, Ubar, Montes Claros e depois Belo Horizonte. Eu passei por todas essas comarcas, fui muito feliz em todas elas. O Ministério Público foi uma experiência fascinante, né? Eu muito jovem, 24, até 27 anos. Eu saí recém-completado 28 para assumir como juiz. Eu exercitei oratória, promotor fazia muito. Caratinga eu fiz muito júri. E hoje eu gosto de falar, né? Puxei meu pai era um grande orador, né? Com certeza. E o Ministério Público fazer júri me deu o dom da oratória que eu depois fui aprimorando como professor, etc, né? Eu também sou um falante, um falador. Muito bem. Doutor, uma pergunta curiosa. O senhor passou pelo Ministério Público, pelo juiz, né? Hoje o senhor é desembargador, representa muito, não só a nossa terra querida, São João del Rei, porque é um orgulho muito grande em saber que nós somos conterrâneos, né? E o senhor ama São João del Rei, a sua família, o seu pai, o saudoso Tidinho, a sua mãe, né? Agora eu gostaria de saber, nessa sua carreira de juiz e de promotor, algum dia o senhor foi ameaçado? Sim, mas nada de grave. Eu, como promotor em uma determinada comarca, eu tive até que ter escolta policial por um período, sabe? E como juiz também, às vezes as ameaças são veladas, carta anônima, essas coisas, né? Naquele tempo a coisa era muito primária, mas eu sou um sujeito... O Juscelino tinha uma frase que eu posso usar para mim também: Deus poupou-me do sentimento do medo. Eu sou um sujeito destemido, sabe? Já fui até mais polêmico. Hoje, com 62 anos de idade, eu estou mais ponderado, mas não que eu seja atrevido, temerário, né? Mas eu sou corajoso. A virtude é a coragem, né? A virtude tem que estar no meio termo. Entre a covardia e o medo e a temeridade, fica a coragem, né? Isso está no livro do Aristóteles, Ética Nicômaco. Então eu sou corajoso. E quem quer ser juiz, quem quer ser advogado, quem quer ser promotor de justiça, além da cultura do conhecimento, a coragem. Mas a coragem sem temeridade. Tem que ter prudência também, tem que ter bom senso, né? Eu acho que muita gente está precisando de prudência e bom senso no meio jurídico do país. Doutor, aonde foi que o senhor fez o curso primário?
Nossa Senhora das Dores. Eu fiz o jardim, eu aprendi a ler ainda no jardim em casa. Eu ficava com meu pai gostava de jornais, né? E revistas. Assinava o Jornal do Brasil, o Globo e a Manchete e o Cruzeiro. E eu ficava, o que é isso? O que está escrito? E eu já estava lendo. Aí meu pai queria que eu fosse para Maria Teresa, onde ele estudou. As freiras falaram assim, não, ele vai ficar aqui, ele aprendeu a ler aqui. Aí eu fiquei. Muito carinho pelas irmãs vicentinas, né? O Colégio Nossa Senhora das Dores hoje é dirigido pelo Raimundo, uma grande figura. Fez aniversário aí recente, não lembro quantos anos. Mas depois do ginasial eu fui para o Colégio São João. A educação salesiana também é fabulosa, né? João Bosco Castro Teixeira era o diretor, ainda padre. Depois ele deixou o sacerdócio. Foi reitor da Universidade primeiro Federal. Reitor da Universidade Federal. A educação seguida na paideia grega, né? Um livro difícil de ler que depois o João Bosco me indicou. Eu já mais maduro eu li. E a formação da Epicár é inigualável, né? Aí já é um pouco diferente. Uma disciplina muito rígida, civismo, militarismo, né? Que era uma formação para futuros aviadores, mas uma biblioteca fantástica, como eu lia naqueles tempos. Desembargador Dr. Rogério Medeiros, filho do saudoso casal, Dr. Tidinho e a Dona Laís. Receba mais uma vez um caloroso abraço e congratulações da Rádio São João del Rei, principalmente da nossa diretora, a doutora Juliane Menezes Machado. Ok, doutor? Muito obrigado pela sua participação conosco. Agradeço a você, a amiga Juliane, o Geraldinho, e a todas e todos os ouvintes que nos acompanharam. Espero vocês amanhã, sexta-feira, às 19 horas, lá no Teatro Municipal. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, um grande abraço para o desembargador Rogério Medeiros, participando conosco nessa entrevista exclusiva na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história.